E aí pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Hoje eu vou estar gravando um vídeo aqui para vocês sobre viga. E a gente que trabalha em canteiros de obra, a gente se depara, pessoal, com muita bobagem, muita coisas que a gente vê aí na internet sobre coisas que não são verdade em procedimentos na montagem de uma viga. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, eu tenho que saber como a estrutura trabalha para eu poder direcionar os meus materiais nos pontos onde eles serão solicitados. Não adianta eu entupir a minha viga de aço, onde ela não vai necessitar aço, e não adianta eu entupir a minha viga de concreto, onde o concreto ele é pouco solicitado, ou fazer um concreto de resistência baixa, onde o concreto precisa de ter uma resistência alta. Então, para entender isso aqui, pessoal, eu desenhei aqui uma viga, certo? Uma viga que ela tem 2 apoios, mas poderia ser 3, certo? Ela é uma viga que ela tem um balanço aqui. E eu gravei já um vídeo falando sobre armaduras cavalete e uma dúvida muito comum, pessoal. Por quê? Eu vou desenhar aqui embaixo, não tem nada a ver com o vídeo que eu vou fazer aqui, sobre um cavalete, certo? Então aqui eu tenho uma viga, aqui eu tenho 2 apoios, aqui eu tenho 2 apoios e o desenho correto de uma armadura cavalete, ela vem aqui, ela desce na diagonal, faz isso aqui embaixo, sobe de novo e faz esse movimento. Então, isso aqui é o desenho de uma armadura cavalete. Por quê? Aqui, quando você coloca a viga sobre os apoios, essa parte da viga ela é tracionada. Então, esse aço aqui combate essa tração. Da mesma forma aqui. Essa barra aqui na diagonal, ela combate o esforço cortante, ou seja, o cisalhamento. A viga ela tende a querer, uma parte está subindo e a outra está tentando puxar a viga para baixo. Então vão abrir fissuras, pessoal, aqui, ó, certeza, a 45 graus, assim, nessa posição aqui, certo? Se está nessa posição, concorda que o aço, ele tem que fazer isso aqui, ó, na posição que está, então ela vai fazer aqui, ó, perpendicular às fissuras, de modo que essa barra de aço, ele tende a costurar essas possíveis fissuras aqui, ó, a 45 graus. Então as fissuras aparecem assim, pessoal, ó. E aí as pessoas me perguntam: "Ah, mas e se eu usar essa armadura para fazer um balanço?" Então você tem aqui o balanço, certo? Só que o balanço, pessoal, ele necessita dessa armadura superior. Então a armadura que vai trabalhar, ó, é a armadura superior da nossa viga, correto? Só que quando você tem aqui um cavalete, a sua armadura, ela está saindo daqui, ela é um pedacinho só aqui. Aqui eu tenho a armadura de montagem, aquela que segura os estribos, e eu tenho só uma pequena parte aqui da armadura cavalete, então ela é pouco solicitada. E pior ainda, que muitas obras são montadas cavaletes nessa posição aqui, ó, totalmente oposto, ó, aquilo que a gente falou. Aqui está com pressão. Eu preciso do aço aqui para quê? Para nada. Ele teria que estar aqui para suprir a tração na viga, igual a gente falou aqui, certo? Aqui, o concreto, ele trabalha comprimindo a viga. Eu tenho um aço aqui para quê? Ele até ajudaria, só que nesse caso, não está fazendo, não está tendo tanta importância. Aqui embaixo, eu preciso de aço. É onde a viga está sendo esticada, tracionada. Então, vocês reparem que ficou totalmente oposto à armadura cavalete. Por isso que ela caiu em desuso nas obras. Porque muitos profissionais, pessoal, acabavam usando dessa ferramenta, desse artifício, de maneira errada. Montava-se a armadura errada e sem eficiência. E muito menos ainda ela serviria para um balanço, ó. Porque essa armadura não tem nada aqui, a não ser a armadura de montagem. Então, essa montagem aqui, para a armadura cavalete, ela não serve para nada. Nesse caso aqui, ela estaria montada do jeito correto, certo? Entendido isso, como funciona a armadura cavalete, a gente volta para a nossa viga. Então, a gente tem aqui os nossos estribos, eles estão posicionados aqui, certo? Normalmente, pessoal, os estribos, eles tendem a ficar em maior quantidade próximo aos apoios. E por que próximo aos apoios? A gente já vai entender o porquê
esses estribos eles ficam próximos aos apoios. Por quê? Aqui é onde acontece a maior cortante, ou seja, o maior cisalhamento. Por quê, pessoal? Os carregamentos eles estão aqui, ó. Seja de uma carga distribuída, seja de uma carga pontual, certo? Aqui, vamos supor que aqui eu tenho uma laje chegando aqui em cima dessa viga. Então, esses carregamentos, eles vão caminhar pela viga e chegar no pilar, do pilar para a fundação. Esse é o caminho natural da carga. Da mesma forma aqui, ó, vai para a fundação. Então, toda a carga, ela tende a ir para os apoios. Então, quando acontece o seguinte, esse pilar ele está tendo uma reação para cima e a viga está tentando abaixar, porque é o comportamento natural, né? Até por gravidade, né? O peso aqui da estrutura faz com que ela tenha esse comportamento. Então, acaba aqui uma peça subindo e a outra tentando descer. Dá aquele efeito de corte na viga, o tal cisalhamento, onde vão aparecer essas trincas aqui, essas fissuras, possíveis fissuras. E a função dos estribos nos apoios é justamente impedir que essas fissuras aconteçam. Por isso a quantidade de estribos maior próxima aos apoios, certo? Agora, onde que eu tenho que posicionar as minhas barras de aço? Então, uma viga comum aí, que a gente monta em obras, né? A gente coloca aqui, ó, 2 barras na parte de cima, 2 barras na parte de baixo, dependendo da carga, a gente pode colocar 3, 4, pode existir aqui uma segunda camada, certo? Então, o que a gente entende é o seguinte, quando uma viga, ela é biapoiada, pessoal, ele vai ter esse comportamento aqui, ó, o gráfico da viga biapoiada é isso aqui, ó. Só que como aqui eu tenho um pilar, então vai acontecer isso aqui, que a gente já vai falar sobre isso aqui, e volta para cá. Então, o gráfico, pessoal, ele está obedecendo exatamente a deformação dessa peça. Ou seja, aqui está me dizendo que esse momento positivo, certo? Toda a armadura está sendo solicitada aqui embaixo, pessoal, a tração. Então, toda essa armadura está sendo tracionada. Então, toda a armadura que eu colocar aqui, eu tenho que entender que ela vai ser esticada. Ao contrário dessa armadura de cima, ela está sendo comprimida. Só que aqui na parte de cima, pessoal, a gente tem um elemento que ele é muito bom a compressão, o concreto. Então, esse concreto aqui, ó, no topo da viga, ele está sendo comprimido, certo? Ele está sendo comprimido. Então, o aço aqui, ele ajuda muito. Só que eu posso colocar uma armadura aqui menor, uma armadura de 5 milímetros, porque aqui a gente chama só de armadura porta-estribo. Por quê? Porque a armadura ela é pouco solicitada aqui em cima, onde ela está sendo comprimida, certo? Ela está sendo comprimida ao invés aqui de baixo, que está sendo tracionada. Por isso que a gente tem que conhecer como uma peça funciona para saber colocar as nossas armaduras. Não adianta chegar aqui e entupir de aço onde não precisa. E por que esse momento foi aqui para cima? Aqui a gente chama de momento negativo. Então, olha o que acontece. Quando essa viga aqui, ó, ela faz aquela barriga, né, aquela flecha natural, que quando a gente põe a carga, ela tende a fletir um pouquinho, esse apoio vai jogar essa parte da viga para cima. Como isso aqui é um balanço, vai querer abaixar, vai tender a abrir uma fissura aqui em cima, certo? Uma fissura. E aí, o que eu tenho que fazer? Colocar uma armadura, aqui, ó, que a gente chama de armadura negativa, para combater essa fissura. Então, essa armadura vai impedir que essa fissura aqui no apoio aconteça. Por isso que uma viga em balanço, seguida aqui de uma viga biapoiada, ela continua sendo um balanço, ela tem comportamento diferente. Então, aqui, ó, está sendo tracionada, volta aqui para cima, aqui está sendo uma tração, está tendo uma tração aqui em cima, e onde tem tração, pessoal, é onde que eu tenho que colocar as minhas barras de aço, certo? Então, entenda, toda vez que vocês forem montar uma viga, onde tem tração, tem aço. Onde tem compressão, pode ter aço, como pode ter concreto, não tem que ter concreto.
Porque o concreto, ele combate, ele é bom para compressão, certo? E o aço, ele é bom para tração. Então, a gente sabendo, pessoal, onde a gente tem que colocar os elementos, os nossos materiais, a gente evita algumas patologias nas vigas. Por exemplo, se aqui eu tenho um balanço muito grande, mas eu não coloco armaduras adicionais aqui, ó, eu corro um risco muito grande dessa peça ter uma deformação muito grande aqui, ó, certo? E outra, uma fissura aqui nesse ponto. Então, a gente nem vai falar de engaste aqui nos apoios, a gente não vai falar de rótula, que é um assunto para outro vídeo que eu já tenho gravado, mas o que a gente tem que entender é o seguinte, pessoal, não adianta entupir uma viga de aço. Outra coisa que eu vejo em obras de pequeno porte, vigas de 30 centímetros aqui, ó, com aquelas armaduras no meio, aqui, ó, só desperdiçando aço. Aquilo não está tendo, pessoal, não está tendo função nenhuma. Por quê? Se eu acabei de falar para você que a tração é embaixo, a compressão em cima, em algum ponto aqui, ó, próximo ao centro da viga, é o que a gente chama, os engenheiros chamam de linha neutra, onde não há esforço nenhum. E se não há esforço nenhum, então, se eu colocar o aço aqui, eu estou jogando aço fora. E é o que muita gente faz. Então, você imagina uma obra que tem aí o perímetro, né? Se a gente for somar ali, vigas aqui, vigas em todo o entorno, e eu colocar 2 barras de aço, né, em cada uma barra de aço em cada extremidade da viga, imagina para quanto de aço eu vou gastar na minha viga, pessoal, desnecessariamente. Então, esse foi um vídeo para a gente entender como funciona a viga, para a gente saber montar na nossa obra e não cometer os erros que a gente vê aí, principalmente em obras que não tem acompanhamento de um técnico, de um engenheiro, de um arquiteto, onde alguns profissionais acham, né, sempre fizeram errado e continuam errado e com a cabeça fechada, com a mentalidade fechada para conhecer entender novos conceitos, novos conhecimentos, para não ficar fazendo bobagem na obra. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até uma próxima.